de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360 hoje. É a nossa convidada Patrícia Gonçalves do Livro. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia. Já recuperou o fogo? Andou aí a fazer piscinas por Lisboa? Isto quando não se vira ali na primeira à esquerda e depois mete-se na rotunda. Pronto. Acabou, está tudo estragado. Tudo estragado. Conhece o programa? Conheço. Pronto, então não é preciso dizer que são 5 perguntas. Vamos lá, uma simples para começar. Quem disse: apoiarei sempre um candidato que esteja contra aquele candidato que quer acabar com a nossa República? Apoiarei sempre um candidato que esteja contra aquele candidato que quer acabar com a nossa República. Vamos lá por partes. Qual é o candidato que quer acabar com a nossa República? E depois quem é que E depois, diria? quem é que poderia dizer isto sobre Foi o alguém? meu candidato que disse? Quem é o seu candidato? O Jorge Pinto. Foi, sim, senhora. Foi isso. Patrícia Gonçalves, Jorge Pinto tem surgido nos últimos lugares das sondagens. Não teria sido importante nomes como Rui Tavares, Isabel Mendes Lopes terem estado em campanha ao lado do candidato apoiado pelo partido, ou não faria diferença? Mas estiveram em campanha ao lado do candidato apoiado pelo partido, o Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes. Ainda domingo passado houve um comício em Coimbra, em que esteve a Isabel e o Rui. Ainda no sábado houve um comício em Almada. Sábado não, sexta-feira à noite. Esteve lá o Rui, estive lá eu, esteve o Paulo Moacho. Temos estado a revezar-nos, a fazer o nosso trabalho no Parlamento e a acompanhar o Jorge Pinto na sua campanha, que tem sido uma campanha muito interessante. Então o que é que está a falhar para que os resultados sejam estes, pelo menos das sondagens? Não quer dizer que no domingo seja assim. Nós temos andado a acompanhar sondagens que não são bem sondagens, não é? São aquelas tracking polls. Sim, Agora já começaram a sair, mas os resultados no início da campanha começaram a ser muito condicionados por estas tracking polls. E são tracking polls, são 600 pessoas, não é? Muda 200 mudam todos os dias. Não sei se vocês sabem, eu sou física. A incerteza associada, sabemos. Já lá vai. Então faço muitas contas. E a incerteza associada a 200 pessoas é muito grande, a margem de erro. São bem uns 7%. E às 600 também acaba por ser da ordem dos 13,5%. Portanto, quanto mais baixa a amostra, maior é a incerteza. E, portanto, claro, o que acontece é que nós estamos numa campanha e numa tracking poll que nos está a dar aqueles resultados dos empates, dos que têm, estão todos empatados, mas é porque eles estão todos dentro da margem de erro. Certo. Jorge Pinto e os outros candidatos de esquerda estão, de facto, com intenções de voto mais baixas, mas isso é um momento neste país que estamos a passar que penso que é propício para que isso aconteça assim. No caso do Jorge Pinto, era um candidato que as pessoas não conheciam. As pessoas conhecem a Catarina Martins, as pessoas conhecem o António Filipe, foi deputado durante muitos anos, não é? Da altura até era o deputado mais velho da Assembleia da República. E o Jorge Pinto não tinha essa notoriedade. E eu acho que tem sido uma surpresa muito agradável a prestação do Jorge Pinto na campanha e o que ele tem dito e o que ele tem trazido à discussão e a debate. Então, mas, desculpe interrompê-la, até vai recuperando o fôlego. O facto de ser um candidato não conhecido dos eleitores não era à partida uma escolha que nunca poderia dar lutas, ambicionar ter mais votação? O Jorge Pinto foi o último candidato a avançar para as eleições, não é? Nós andámos muito tempo a tentar perceber se haveria alguém que avançasse à esquerda, que fosse uma solução mais consensual, que pudesse ser apoiada por mais forças de esquerda. E o Jorge Pinto naquela altura avançou porque de facto não surgiu mais ninguém que pudesse vir trazer certas preocupações que ele tem e que nós no livro também temos sobre a política nacional e internacional e ele tem trazido essas preocupações, nomeadamente a da alteração possível de uma revisão da Constituição feita só com forças à direita, e foi ele que trouxe essa discussão para o debate. Há a discussão da regionalização também, ele traz essa discussão para o debate e portanto é muito importante trazer estes temas que vão ser fundamentais
no mandato do próximo presidente e não tínhamos nenhum candidato ou candidata que viesse a palco trazer estes temas e pô-los na discussão. Independentemente do Valeu resultado a que venha pena, a ter. claramente. Os temas foram postos na mesa. O Jorge Pinto, neste momento as pessoas sabem quem ele é, percebem que ele tem um contributo a dar para o nosso país e para a política nacional. Se não for desta vez, ele vai continuar, ele está aí, ele é deputado no Parlamento, mas eles têm força, eu apoio, ele é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e é muito consistente politicamente. E penso que as pessoas estão a ver isso nesta campanha e viram também nos debates. Muito bem, seguimos em frente. 5 pontos. Isto é começar muito bem, com o pé direito, ou esquerdo, se quiser, no seu caso. Os dois. Os dois. Os pés, nós precisamos dos dois. O equilíbrio, não é? Muito bem, vamos então seguir. E a segunda questão é esta: em que ano é que houve pela última vez uma segunda volta nas eleições presidenciais? Esta é fácil. Então isso foi em 1986. Claro. Pela Toda a gente Foi é assim recordada. mesmo. última e pela primeira. Pela última e primeira, exatamente. Olhando agora para uma possível, quase certa, segunda volta também agora, que dilemas é que se podem colocar ao livre nessa segunda volta? Vamos imaginar Ventura Coutrinho. Bom, o problema do João Coutinho de Figueiredo é que ele, durante esta campanha, tem revelado que, afinal, talvez não seja um representante da direita democrática. Quando ele se enganou, diz ele, e disse que apoiaria o Ventura, acho que muita gente ficou muito estarrecida, a pensar, mas que é isto? Depois ele veio dizer que se enganou. Pronto, e que não sabia o que é que lhe passou pela cabeça. Também é natural, os candidatos andam cansados com a campanha e às vezes sai-lhes assim. Coisas que eles não querem. Coisas que eles provavelmente não querem que saia, mas isso é revelador de algo que nós não estávamos à espera. E então realmente isso é um dilema enorme. Se passar André Ventura e Coutrinho, mas André Ventura é uma pessoa que quer destruir o regime estando na Assembleia da República e estando por dentro, quer provar que nós precisamos de um homem forte. Não precisamos é todos pensar em conjunto e, portanto, claro que seria um dilema muito difícil. Eu penso que isso não vai acontecer. Acha que pode haver outro candidato ou outros candidatos que passam à segunda volta? Penso que sim. Por exemplo, Marcos Mendes Ventura já era mais fácil, isto partindo do princípio que o LIVRE pode aconselhar ou pode não dizer nada, evidente, na segunda volta. Pode não dizer nada, Já não é? definiram, Pode não dizer já nada. definiram Não, alguma... o LIVRE não funciona assim. Então, O LIVRE funciona. Nós, quando o Jorge Pinto chegou à frente, não é? Fizemos uma consulta e as pessoas do LIVRE entenderam, na sua maioria, que o deveríamos apoiar. Agora, quando houver uma segunda volta, as pessoas pensarão, nós faremos debate interno, mas não há indicações de voto do partido. Vamos ver o que vai acontecer, mas não penso que... Mas as pessoas são inteligentes. Votar em seguro numa segunda volta será um sapo ou um sapinho? Não é nenhum sapo nem um sapinho. Nós votaremos nos candidatos que representam, que têm ideias sobre a democracia que nós achamos que são importantes e que devem ser defendidas. Corrija-me, Patrícia, corrija-me se estiver enganado, mas creio que alguns dos militantes do LIVRE chegaram a incluir o nome de António José Seguro como uma das possibilidades de apoio. De facto, na consulta interna que fizemos, o António José Seguro, dos candidatos que não pertencem ao LIVRE e que não estão na área política do LIVRE, que foram escolhidos pelas pessoas, o António José Seguro era o candidato com a maior votação. Portanto, não será um sacrifício numa segunda volta votar em António José Seguro? O sacrifício é não votarmos em Jorge Pinto na segunda volta, se ele não lá estiver. Isso é que será o sacrifício. Muito bem, vamos avançar para a terceira pergunta, esta relacionada com autarquias e com eleições do ano passado. Está a revirar os olhos a Patrícia. Quantos deputados municipais obteve em Lisboa a coligação PS, BE, LIVRE e PAN? Eu devia saber isso, porque eu estive tão envolvida na campanha, mas eu acho que já me esqueci. 16? Está mal. Quer uma ajuda? Quero. Então, 6, 8 ou 9? Só deputados municipais. Deixa-me ver se... Será que se falhou aqui um Olha que não. número? Olha que não. Olha que não. Então,
Vereadores? Vereadores, estará a ver? Vereadores foram 6. 6, está certíssimo, claro. Não deputados municipais, sim, vereadores. Está certo. Nesse caso, nas eleições autárquicas, houve uma coligação, ao contrário do que acontece agora nas presidenciais, em que o LIVRE tem um candidato que apoia claramente. Foi um erro essa coligação? De todo. Foi muito importante fazermos essa coligação em Lisboa, assim como para as autárquicas, assim como foi muito importante noutros locais do país onde fizemos, e foi triste não termos feito no Porto, por exemplo, ou em Braga, porque teríamos hipótese de a Câmara não estar à direita, das câmaras, nesse caso. Mas, como por exemplo em Coimbra fizemos, também, e a coligação ganhou a Câmara. Uhum. Mas não. O resultado ficou aquém das expectativas. Isso é outra conversa. Então vamos ter essa conversa. Sim, eu costumo comentar em conversa, e quando discutimos esse assunto, que é surpreendente, como é que é possível, depois de um mandato tão mau de Carlos Moedas, entre 2021 e 2025, que ele tenha conseguido ganhar a Câmara de novo. Provavelmente os eleitores não acham que tenha sido assim tão mal. Eu fui vereadora em substituição do Rui Tavares na Câmara Municipal de Lisboa, fiz muitas reuniões, fiz muito trabalho autárquico e pronto, a minha opinião é que o trabalho foi muito mau. A cidade foi muito negligenciada, uma das razões pelas quais eu hoje demorei tanto tempo a chegar aqui também, e uma das razões pelas quais eu também tenho que andar de carro muitas vezes é porque os transportes públicos não foram acarinhados. Temos muitos problemas para resolver do ponto de vista de andar na rua. A rua não está feita para as pessoas andarem, não é? Andarem nos transportes públicos, se deslocarem, e isto é um exemplo. Nós lutámos muito para termos a mobilidade ciclável, foi sempre uma luta enorme, um mandato inteiro, com as ciclovias a serem descomissionadas em inglês. Patrícia Gonçalves, mas sendo isso, de facto é essa pergunta, porquê que Carlos Moedas vence as eleições? Porquê que vence as eleições? Eu penso que vence as eleições porque há duas razões. Penso que a cidade está muito... Há muitas pessoas que se calhar votariam mais à esquerda, não estão a viver em Lisboa, já foram viver para outros sítios porque as casas estão caríssimas, as rendas estão caríssimas, temos um problema gravíssimo de habitação em Lisboa e depois há outra questão que é as forças de esquerda não se uniram realmente todas contra ou a favor de outro tipo de política, gosto mais de dizer assim, culpa para a da cidade. CDU. Não é culpa da CDU, foi uma série de fatores que se juntaram. A Alexandra Leitão esforçou-se, fez um trabalho bom, ela é uma boa candidata, mas foi uma altura muito difícil e acabámos por não conseguir ganhar a Câmara, por muita pena minha. Ligando agora 2 pontos, nesta lógica toda da união da esquerda, não temem na segunda-feira à esquerda, de uma forma genérica, arrepender-se de não terem feito mais um esforço para ter um candidato? Nós não nos vamos arrepender porque nós esperámos até ao fim, para perceber do nosso espaço quem é que avançaria. Nós, como eu já disse, não conseguimos um candidato. Não houve mesmo, não houve respostas do PS, do Bloco e do PCP? Não, o PCP avançou, não é? Primeiro, depois avançou o Bloco. E entretanto nós tínhamos de decidir que havia alguém entre nós que quereria avançar e poderia avançar e gostaria de avançar para pôr as suas ideias. O Jorge Pinto era uma pessoa que tinha essa vontade e avançou, mas penso que aqui não há arrependimentos, as pessoas fazem as escolhas que têm a fazer. E vamos ver na segunda-feira a situação em que estamos. A próxima pergunta está muito ligada a isto que está aqui a contar, Patrícia. 15 pontos, está sim, com 15 pontos. Bem, e esta também vai ser de caras. Que obra tornou famosa a frase proletários de todos os países univos? A sério? O Capital? Não, eu estou toda baralhada. É melhor pedir ajuda, É melhor pedir ajuda, não. O Capital, o Manifesto Comunista ou por quem os sinos dobram? É um manifesto. É um manifesto. É uma branca. Não foi uma branca, foi uma confusão. Foi uma confusão. A esquerda está em crise porque não está unida, porque não se tem unido, como estava a tentar explicar, quer nas autárquicas em Lisboa, quer também na forma como se organizou para as presidenciais, ou como não se organizou. A esquerda uniu-se nas autárquicas em Lisboa. Houve um partido que não se juntou, mas a esquerda uniu-se. E é possível que isso...
É possível unir a esquerda, mas é natural que os partidos de esquerda existam porque têm visões diferentes também e defendem ideias diferentes, como também há diversos partidos à direita que nós não estamos aqui a discutir se eles se devem unir ou não. Porque têm uma grande expressão eleitoral e neste momento os da esquerda não. Não, o problema neste momento é esse, que há uns anos não era. Não é? Estas coisas mudam, a política é muito dinâmica e nós hoje falamos como se fosse um fatalismo a situação que nós temos de direita a esquerda a permanecer assim durante muitos anos, mas nós nunca sabemos o que é que vai acontecer daqui a um ano ou 2 ou 3 e nós lutamos sempre e trabalhamos em política para que as pessoas compreendam as nossas ideias e consigam compreender o que é que queremos fazer. Portanto, a união da esquerda é importante. Aliás, o livro foi criado naquela altura, que há 12 anos, para tentar dizer à esquerda, olhem, a direita quando precisa, falam todos uns com os outros e unem-se. Nós também temos que fazer isso. Porque senão a direita vai se unir e nós não conseguimos, não vamos conseguir pôr as nossas ideias cá fora. A esquerda uniu-se. E a esquerda uniu-se. Com a geringonça. Exato. E depois evaporou-se quase. Bom, isso tornou-se mais residual, exceção para o livro, será um caso de estudo, mas ainda assim é pouco decisivo nas contas. Será um caso de estudo durante muitos anos. A razão pela qual a geringonça, que foi o governo do país, quer dizer, era o PS que estava no governo, e eu penso que um grande erro foi ser um acordo parlamentar e não haver uma coligação a sério e não haver ministros dos outros partidos de esquerda no governo. E esse não assumir de responsabilidades governativas pode ter minado a médio prazo essa união entre as esquerdas? Seria diferente se tivesse havido ministros dos outros dois partidos? Eu penso que seria diferente se tivesse havido ministros dos outros dois partidos, porque a responsabilidade que as pessoas têm também traz mais conhecimento sobre o que está a passar e traz também uma gestão diferente das coisas, não é? A certa altura parece que tínhamos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a reivindicar, a reclamar para si aquilo que tinham sido os bons resultados da política do governo e a culpar o governo pelos maus resultados. Isso contribuiu para a desunião. São as duas coisas, mas a questão é que se eles estivessem no governo seria muito diferente. E penso que uma solução com uma coligação no governo podia ter tido um resultado muito diferente e não teria E, aliás, as políticas do governo também seriam necessariamente diferentes, porque não é só com um acordo parlamentar. Quero acrescentar outra coisa. O acordo da geringonça não foi feito entre os três. Foi feito entre cada partido à esquerda do PS e o PS. E isso também não ajudou a que o acordo pudesse ser mais forte e que as políticas pudessem ser mais alinhadas e que as pessoas estivessem todas mais no mesmo barco, muito embora eu quero lembrar que se nós formos perguntar às pessoas, essa altura foi uma altura em que as pessoas se sentiram melhor com o governo dos últimos tempos. De qualquer forma, mesmo à esquerda nem tudo é igual. E o LIVRE, a contracorrente, subiu bastante nas últimas eleições. Há aqui uma oportunidade política para o LIVRE, claramente. Isto é, podem vir a substituir, ou sentem que já estão a substituir um espaço que era do Bloco de Esquerda, eventualmente do PS ou do PCP? Nós não olhamos para a situação assim. São muito bonzinhos. Com a concorrência à esquerda, digo eu. Não olhamos para a situação assim, porque, como eu estava a dizer, somos forças políticas que são diferentes. E nós não temos intenção de substituir as forças políticas à nossa esquerda. O que nós queremos é fazer uma política de esquerda que ninguém faz neste país e que não se faz. É uma política de esquerda que quer defender uma Europa unida, mas diferente daquela que nós temos hoje, mas isso assumido claramente, que tem sido um tema que não foi assumido claramente nunca, nem pelo Bloco, nem pelo PCP. Temos a parte da ecologia, temos uma capacidade e uma vontade de chegar a entendimentos com as outras forças políticas progressistas. Portanto, nós temos uma forma de olhar para a política diferente. É um partido novo, foi fundado há 12 anos e então nós não temos a carga dos outros partidos de esquerda, muito embora o Bloco também não tenha vindo de 75, mas uniu as forças algumas forças de esquerda que vieram dessa altura. E, portanto, nós temos outra forma de olhar para a política e de fazer política, e nós queremos olhar para o futuro, queremos dar esperança às pessoas, dizer que é possível vivermos todos muito melhor, mas para isso temos de estar todos muito mais envolvidos também na atividade política. E uma coisa muito importante é que a decisão em política também seja baseada em evidência científica. Isso para mim é fundamental. Ótimo. A mesma deixa para a última pergunta. Não vamos olhar para o futuro, vamos olhar para o passado. E a pergunta é: quem foi o primeiro vencedor do Prémio Nobel da Física?
O primeiro... O primeiro. Fazem perguntas. Sabem que eu não decoro coisas, porque em física nós temos que saber tanta coisa que Tem que se perceber, não é decorar. Nós aprendemos a pensar, não aprendemos a decorar. Então eu vou dar uma pista para poder pensar. Para poder pensar. Foi o inventor dos raios-x. Bem, inventor não, quem descobriu. Quem descobriu? Então, se está certa a sua informação, foi o Röntgen. Está certo. Bem, Muito bom. Isto agora foi Esta foi cima abada. Merecia mais 2 pontos, pelo menos. Como é fazer ciência em Portugal? Bom, fazer ciência em Portugal, fazer ciência é ótimo, é muito bom. É uma atividade que, quando nós queremos descobrir e saber mais sobre o mundo, e o podemos fazer, e conseguimos contribuir para avançar o conhecimento de alguma forma, dá uma grande satisfação. Depois, na área em que eu trabalho, neste momento estou no Parlamento, mas eu trabalhei em grandes colaborações internacionais. E, portanto, nomeadamente nas experiências do CERN, do Laboratório Europeu de Física de Partículas. E foi aí que fiz a minha tese de doutoramento. E eu que estava a pensar numa pergunta sobre o bosão de Higgs. Posso fazer? Não, agora já não. Não. E então, mas isto é muito importante para lhe dizer. E então a ciência é universal, é internacional. Nós não estamos no nosso cantinho a fazer ciência. E o que é muito, muito interessante nestas colaborações internacionais é que se ganha muito mundo, porque se fala com muita gente diferente, porque falamos com pessoas de todo o mundo, colaboramos cientificamente e trabalhamos com elas, junto a elas, e aprende-se a fazer esta união e este equilíbrio. E eu acho que também trago isso para a política e no LIVRE também tentamos fazer isso, e vejo uma analogia. Mas como é que fazer ciência em Portugal? Tem sido difícil porque nós precisamos de financiamentos mais estáveis, mais previsíveis para nós, porque é importante, não é? O dinheiro é importante para tudo, para conseguirmos programar a nossa vida, contratar os nossos investigadores e conseguir que o nosso trabalho continue a ser consistente. Vamos ver como vai continuar, mas tem sido uma satisfação e uma luta, como o livro. E sai daqui sem lhe fazer uma pergunta sobre o Barreiro. O Barreiro. Fica para uma próxima. Patrícia Gonçalves não precisa de decorar, pode ir a pensar nos 22 pontos. Está bem. Aqui na Comissão de Foi ótimo. Obrigada por ter aceitado o nosso Muito convite. obrigado. Bom dia.